sou a única professora negra de jornalismo nesses 24 anos. E o número de professoras e professores negros em toda a universidade, ele ainda é muito pequeno. Então, a gente pode ver isso como representativo, pode até ser representativo, mas ele ainda não é um espaço que signifique a proporcionalidade dentro das universidades. Nós precisamos disso, nós precisamos ter mais negras e negros dentro da universidade. Realmente, assim, eu entrei na UFSPA em final de 2017, eu já lecionava anterior a isso, né? E realmente é desafiador, né? Ser uma das poucas mulheres negras da instituição, principalmente sendo da área da gastronomia, né? Que ainda a gente vê que ainda tem uma resistência por estar no campo da área da saúde, né? E o que o curso hoje faz é uma relação de promoção à saúde muito grande, né? E eu acredito que dentro do curso de gastronomia, a gente está até mudando muito a matriz curricular, que a gente consegue permear as relações étnico-raciais dentro dele, porque a gente consegue trazer a cultura afro-brasileira, africana, indígena e quilombola para dentro da instituição, né? Então a gente está fazendo aí, desenvolvendo esse papel. No mês dos professores, a Durga Sindical realiza uma série de podcasts em homenagem a esses profissionais que lutam em defesa da educação pública e de qualidade social. Neste episódio, nós vamos conversar com a professora Sandra de Deus, do curso de jornalismo da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Fabico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também com a professora Luana Duarte Teles, do curso de Gastronomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, é um momento bem importante, significativo, porque hoje nós vamos conversar sobre a presença negra nas universidades. Então, olá, sejam bem-vindos ao podcast da Durga Sindical. Boa tarde. Boa tarde. Ele é bem atemporal, então a gente sempre diz um olá, porque a gente não sabe ainda quando as pessoas vão assistir, Boa né? tarde, um bom dia, boa noite, né? Isso. Mas Olá a é todos. muito bom estar aqui. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. Bem, então, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, em 2019, 15,8% dos docentes das universidades federais eram negros. Diante dessa realidade, como as professoras se enxergam dentro das universidades? Existe uma representatividade preta? Eu penso que ainda não existe, porque esse número de professores e professoras negras nas universidades, principalmente nas nossas universidades públicas, ele ainda é muito pequeno, né? Se eu pegar o meu microespaço, assim, eu sou professora há 24 anos na URGS, eu sou a única professora negra de jornalismo nesses 24 anos. E o número de professoras e professores negros em toda a universidade, ele ainda é muito pequeno. Então, a gente pode ver isso como representativo, pode até ser representativo, mas ele ainda não é um espaço que signifique a proporcionalidade dentro das universidades. Nós precisamos disso, nós precisamos ter mais negras e negros dentro da universidade. Com certeza, eu concordo plenamente com a minha colega. Também acho que quando eu preciso falar também do meu espaço, né, enquanto UFSPA, né? Na UFSPA hoje nós somos apenas 8 professores que se declaram pretos e pardos, né? Sendo 2 autodeclarados pretos, né? E o restante autodeclarados pardos. E eu acho que também essa questão não só da representatividade, mas também a gente precisa olhar que dentro desses professores nenhum tiveram ingresso pela lei de cotas, né? Nenhum fez concurso baseado por lei de cotas, né? Tudo por ampla concorrência. Então, acho que é um recorte bem expressivo, sendo que na UFSPA hoje nós temos 360 professores, né?
em sua grande maioria, todos brancos, né? Então, acho que nós não estamos ainda devidamente representados dentro das universidades federais, principalmente, né? E a que se deve essa? É uma falta de procura, falta de oportunidade? A que se deve esse espaço tão pequeno ainda de professores negros e negras nas universidades? Acho que a gente tem um racismo que é estruturado na sociedade, né? E que o acesso de negras e negros à própria academia, ele começa lá na origem, né? Começa lá na possibilidade que nós temos de ter alunas e alunos negros nas universidades. Tudo bem, a lei de cotas, as ações afirmativas nas universidades, trouxeram para dentro das universidades um grande número de alunos e alunas negros e negras, mas muitos destes não conseguem terminar seus cursos. Os que terminam os cursos vão direto para o mercado de trabalho. Poucos desses vão seguir, por exemplo, fazendo um mestrado e um doutorado para um dia serem professores nessas universidades. E aí nós temos a outra barreira, que são a barreira dos concursos, das vagas que se abrem nas universidades, e aí o percentual dessas vagas para o acesso de cotas de professores e professoras negras. Então, tem uma série de questões que fazem com que esse número continue sendo pequeno e que a possibilidade de aumentar com o tempo, ela me parece ainda bastante distante. Eu concordo plenamente, e como a gente havia salientado antes, né? Esses concursos, apesar de existir uma lei, né, que tem a questão de cotas para concursos, principalmente públicos para a área de docentes, né, ainda a gente tem um desafio aí pela frente, né, de conseguir realmente que esses concursos eles façam ser efetivos, né? Porque se a gente for parar para olhar, nós temos aí dificuldades, né, principalmente hoje com a questão de vagas dentro das instituições, né, para professores, né. Então, isso tudo é uma coisa que dificulta um pouco a inserção de docentes, né, nos espaços acadêmicos. Tu abre uma vaga em determinado curso, quer dizer, uma vaga naquele curso, tu não vai ter Exato. a possibilidade de ter. Como é que tu faz uma vaga? Qual é o percentual que tu acrescenta para cotas, né? Assim, sabe? Então, isso tudo é muito difícil, né? Sem pensar que se tu não tem também, né, essa possibilidade das cotas, né? Assim, se tu vai no que chama, na chamada ampla concorrência, assim, as bancas também são brancas, né? Então, tem, assim, ó, são muitas questões que estão envolvidas, né? Tu tem uma sociedade toda ela branca e estruturada, né? Tem, assim, um racismo estrutural na sociedade. E isso faz com que se apresente na universidade. A universidade nada mais é do que a representação da sociedade. E agora nós falamos sobre a questão da lei das cotas, 12.711/2012. Completou 10 anos agora em agosto, dia 29, e tem todo um debate em torno da lei que deveria ser revisada, ficou para o próximo ano, e aí tem esse processo eleitoral também, a gente não sabe como vai ficar a questão das cotas. E também se discute muito a permanência dos estudantes nas universidades. Acho que esse é um ponto que tem nessa lei que muitos não conseguem, às vezes, concluir o curso por causa da falta da política de assistência, né? E agora, com os cortes orçamentários, isso diminuiu bastante. Então, gostaria de saber um pouquinho de vocês a respeito dessa pauta da lei de cotas e desse processo de revisão. Então, obrigada. Eu acredito que nesse momento a gente está num momento muito sensível ainda para a gente fazer essa revisão das leis de cotas, né? Pelo momento que a gente está vivendo no país, né? Mas a questão da lei, não apenas a lei de cotas, né? Também a gente tem que discutir como a nossa comunidade acadêmica está preparada para receber esses jovens, né? Porque quando a gente fala sobre permanência, principalmente ali dentro da UFSP, a gente fala muito na questão também, não só
de bolsa, auxílio, né? Mas também pela parte psicológica desse estudante, né? Porque muitas vezes esses alunos negros, eles entram, né? Eles ingressam na universidade, mas eles não têm grande representatividade, né? E também eles acabam sendo muitas vezes excluídos ou muitas vezes de alguma forma, como eles dizem para a gente, se embranquecendo para conseguir permanecer dentro daquela instituição, né? Hoje eu tenho que falar muito da minha questão UFSPA, né? Na UFSPA, sendo uma instituição de ciências especificamente da área da saúde, né? É muito embranquecido, né? Hoje, se a gente for ver, nós temos 193 alunos pretos que permanecem, né? E desde que tem a lei de cotas, ingressaram 490. Mas a gente também não tem o percentual de quantos se formaram exatamente, né? Mas a gente sabe que hoje os alunos que tiveram que deixar a universidade são muitos, né? E por muitas questões, né? Mas eu acredito que a questão, quando a gente discute permanência, a gente não pode olhar simplesmente só pela questão de verba, né, que é muito importante, mas também, será que esse docente branco, ele está preparado para receber esses alunos, né? Eu acho que tem que ter também, efetivamente, um trabalho com os nossos docentes, né? Olhar esse currículo que a gente tem, que é tão eurocêntrico, né, tão eurocentrado. Eu posso falar muito também pelo meu curso, né? Mas eu acho que isso é uma das questões também. Eu acho que tem duas questões, né? Uma questão é a revisão da lei de cotas e a outra a permanência dos estudantes dentro das universidades. Quando não saiu, né, quando não se fez a revisão da lei de cotas nesse período que era para fazer, muitos de nós pensamos assim, bom, melhor, porque não dá para fazer uma revisão da lei de cotas com esse Congresso que está aí, né? Só que agora, passada esse primeiro turno das eleições, assim, e como fazer uma revisão da lei de cotas com o Congresso que foi eleito? Que foi eleito, exatamente. Então, assim, ó, agora a situação é assustadora, né? Assim, ó, temos que ter uma mobilização muito grande da sociedade brasileira, das negras e dos negros, né? Do povo preto, para que não aconteça essa revisão da forma como ela deveria acontecer. Porque se for com esse Congresso eleito, realmente nós não vamos nem garantir as conquistas que nós já temos. Essa é uma questão. A outra, em relação à permanência dos estudantes dentro da universidade. A Luana está correta, porque assim, ó, uma coisa é as verbas que mantêm os estudantes dentro da universidade. A outra é o acolhimento desses estudantes dentro das universidades, dentro dos diferentes cursos. Porque a tendência desses estudantes é realmente ficarem isolados. A tendência deles é ficarem ou isolados ou desistirem, porque eles não encontram entre os seus pares, né, um companheirismo com os estudantes brancos, né, principalmente as meninas negras, né, mas também não encontram por parte dos docentes esse recolhimento, né, porque eles não têm docentes negros. E é horrível, assim, eu sei, eu me coloco no teu lugar. Não, gente, ninguém se coloca no meu lugar de negro, no lugar da Luana quanto uma mulher negra, no teu lugar, Simone, quanto uma mulher negra. Nem se coloca. Esse lugar de negros e negras é nosso. Não adianta chegar e dizer, eu sei o que tu está sentindo. Não, não sabe. Então, essa situação dentro das universidades é que nós temos ainda um despreparo da academia para essa população que chega e que tem o direito de estar nas universidades, né? Mas não é só com verbas que a gente faz isso. É sim com verbas, mas é para além das verbas. E essa conscientização aí que falta, e todas as leis que se tem também não são cumpridas. A própria lei, né, histórica 10.639, que não teve aquele avanço esperado. Então, até, de repente, a gente poderia comentar também sobre isso, porque é cansativo, tem muitas pessoas que conhecem, outras não querem nem saber. Mas acho que também é uma contribuição, seria muito bom para todos e todas, mas não existe o interesse também por parte do próprio corpo docente.
é verdade? Professora, sobre essa lei da 10.600. Eu ia deixar que a Luana também respondesse, porque senão fico eu respondendo, e como eu falo demais, às vezes, né, Não tem eu problema. fico monopolizando, É da área né? do jornalismo. Eu fico monopolizando. Mas veja assim, ó. Primeiro, onde é que o bicho pega, né? Assim, ó, vamos pensar lá na educação básica, tá? Vamos pensar lá na educação básica. Onde as escolas estão trabalhando com a lei? Quando as escolas estão trabalhando? Que escola está fazendo isso? 20 de novembro. Sabe assim? Exatamente. Assim, que escola está fazendo isso? Sabe assim? Como tu faz com que as crianças e depois adolescentes tenham essa compreensão? Né? Eu vejo quando os alunos chegam na universidade que muitos deles nunca ouviram falar na legislação que trata da questão da negritude nesse país. Porque não falou, veio da escola pública, não falou, veio da escola privada, não falou. Então, aí, vai falar aqui, na universidade? Não. Alguns cursos hoje têm o ERER, que é a disciplina de educação, a educação étnico-racial, né? Outros não têm essas disciplinas, outros têm disciplinas transversais que tratam dos temas, mas tem alguns cursos, e a grande maioria dos cursos das universidades nem passa por isso. Então, onde é que está o problema, né? Assim, o problema está de novo, vamos voltar, na sociedade brasileira, né? E nós vamos fazendo todos os dias a nossa luta para que possamos ter, né, uma melhor discussão, uma melhor compreensão. Não porque entendemos que é assim, é uma conquista nossa, é uma conquista, não, é um direito nosso, que nós temos esse direito e que esses jovens, no futuro, a Luana é uma jovem professora que chega na universidade, que, assim, sabe, que tem um grande percurso pela frente para fazer isso, sabe? E tu tem a capacidade de chegar com os professores, eu vou voltar para os professores da educação básica, é o seguinte, como esses professores conseguem chegar numa sala de aula e trabalhar com seus alunos? Sabe? Qual é a formação que esses professores também tiveram para fazer isso? Né? Assim, então é tudo assim, ó, nós vamos indo, assim, às vezes tu tem a sensação que tem um termo que a gente pode usar muito, assim, mas nós estamos em torno do rabo, né? Nós estamos fazendo um círculo em torno do rabo, que nem cachorro, né? Sabe, a gente não sai daquele lugar. É difícil avançar. É difícil avançar, né? Pensando nisso, eu me lembrei agora, lá na UFSC a gente tem um projeto que se chama Sankofa, né? Para uma educação antirracista, que é um projeto de extensão junto com os alunos do coletivo e alguns professores, né? E a gente foi visitar uma escola do município de Porto Alegre que, ao nosso respeito, deveria ser a escola modelo, né? A gente via ali realmente, efetivamente, essa lei exposta, né? Estava nos murais, nas paredes, né? Falava sobre grada quilomba, né? Tu via ali que tinha toda a infraestrutura para essas crianças terem o conhecimento, né, e ter uma educação antirracista, né. Até também uma coisa que a gente falou um pouco aqui é sobre a questão também indígena e quilombola, né. E nessa escola também, a representatividade indígena e quilombola, eles trabalhavam de forma pedagógica, de uma forma muito legal, né. Então foi uma escola assim que a gente ficou apaixonada, a gente tirou muitas fotos, enfim, né. Mas trazendo para o nosso meio, dentro da nossa instituição, realmente, agora há pouco tempo a gente tinha apenas um curso até então que tinha relações étnico-raciais, né, dentro do GEAB, né, que é o Grupo de Estudos Afro-Brasileiros que a gente tem dentro da UFSPA. A gente ministrou 3 disciplinas em 3 semestres diferentes de relações étnico-raciais. A gente viu que teve uma procura muito grande, né, mas ainda a gente vê que os cursos ainda têm muita resistência, né? E quando a gente tenta trabalhar com os cursos essa questão de eles colocarem na sua bibliografia dessa disciplina de relações étnico-raciais, ela ser uma disciplina obrigatória e não optativa do curso, ainda a gente tem muita discussão e muita resistência, né? Então, eu acho que é isso, assim, apesar da gente ter essa legislação a nosso favor, a gente ainda
não consegue fazer que ela tenha força, né? E que a gente tenha ela efetivamente nos nossos, nas matrizes curriculares dos nossos cursos hoje, né? Infelizmente. E agora falando sobre o curso de gastronomia, dentro da Universidade da UFSPA. Como que funciona? Como é que é a tua vivência nesse curso? Porque não é um curso também tão fácil, não é tão acessível. Nós estávamos falando sobre a questão de ser uma mulher preta neste curso, que eu acredito que não tenham também muitos profissionais negros e negras nessa área. Sim. Realmente, assim, eu entrei na UFSPA em final de 2017, eu já lecionava anterior a isso, né? E realmente desafiador, né? Ser uma das poucas mulheres negras da instituição, principalmente sendo da área da gastronomia, né? Que ainda a gente vê que ainda tem uma resistência por estar no campo da área da saúde, né? E o que o curso hoje faz é uma relação de promoção à saúde muito grande, né? E eu acredito que dentro do curso de gastronomia, a gente está até mudando muito a matriz curricular, que a gente consegue permear as relações étnico-raciais dentro dele, porque a gente consegue trazer a cultura afro-brasileira, africana, indígena e quilombola para dentro da instituição, né? Então a gente está fazendo aí, desenvolvendo esse papel. Mas enquanto docente mesmo, como eu disse, é uma trajetória delicada, mas desafiadora, assim, né? O curso de gastronomia ainda ele é um curso que, infelizmente, ele tem essa questão de ser muito elitizado, né? Porque ele está muito na mídia, as pessoas validam muito essas questões de reality shows que, dentro do nosso curso especificamente, a gente tenta sempre fazer a desconstrução quando os alunos entram, né? E por ser ainda visto um curso muito elitizado, infelizmente, a gente tem pouco ingresso, por exemplo, de alunos pretos e pretas, né? E pessoas indígenas e quilombolas, né? Que seriam o seu lugar de direito, né? Porque uma coisa que eu costumo falar e abordar muito é que a gastronomia brasileira, ela vem do ventre de mulheres negras, né? As mulheres negras carregam no seu DNA os seus cadernos de receitas, né? Então a gente tem que mudar um pouco a ótica da gastronomia brasileira, né? A gente tem que tirar essa questão do europeu, né? E mostrar muito mais as nossas raízes dos povos originários, né? E quem realmente ajudou a criar esse país, né? Que foram as mulheres pretas. Sabe que interessante, porque teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa também da área da gastronomia e ela fazia uma alimentação, não tinha nada a ver, porque quando fala em gastronomia é bem assim, é o reality show, toda aquela parte mais cinematográfica, vamos dizer. E aí era muito interessante a entrevista, porque ela tudo que poderia ser reaproveitado. A casca de banana, sabe? Era muito assim sustentável, era para economizar mesmo o alimento, para não desperdiçar. Então, assim, foi muito legal essa entrevista, porque ela tinha todas essas dicas, assim, que você pode fazer isso com casca de banana, com, sei lá, tudo assim que vai fora, de repente tu vai reaproveitar. Então, a entrevista, ela era de gastronomia, abordava a gastronomia, mas ela ia muito por essa questão mais sustentável. E eu acho bem importante também, assim, a gente tirar, desconstruir isso. E lá, assim, da gastronomia, da culinária afro, é possível lá implementar? E como é que é a aceitação lá para os colegas, enfim, estudantes e tal? Olha, então, como eu disse, a gente está elaborando um novo matriz curricular para o curso, né? E onde sim ela tem a disciplina de culinária afro-brasileira, né? E também indígena e quilombola. É fácil, né? Foi fácil, até porque atualmente eu não sei se é porque eu sou uma mulher negra, estou falando que existe essa necessidade, ou também por estar hoje atualmente na coordenação do curso,
Aí fica uma dúvida. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o corpo docente hoje do curso, ele é muito receptivo a mudanças, né? E quando a gente traz essa questão de sustentabilidade, né? Aí eu vou referenciar uma colega minha, Isabel Casper, a gente fala muito dentro do nosso curso da gastronomia 360, né? A gente tem um olhar desde lá do pequeno agricultor até a mesa. Então, a gente trabalha dessa forma com os nossos alunos, né? Então, essa questão de alta gastronomia, né? Por que existe uma alta gastronomia? Porque tem que existir uma baixa. O que seria essa baixa gastronomia, né? Então, essa sustentabilidade, esse trabalhar todos esses conceitos e humanizar cada vez mais nossos alunos, para nós é um papel muito importante, né? Tanto é que dentro hoje do nosso curso, a gente trilha um perfil do egresso mais humanístico, né? E não tanto esse chefe de cozinha que as pessoas e a mídia geralmente exalta, né? E quer ver. Então, acho que é isso, assim. Eu acho que a gente faz essa comunicação muito bem com os alunos. E os alunos recebem também muito bem, né? Agora a gente está numa disciplina, por exemplo, de cozinha brasileira, e a gente está no Sul, e agora a gente vai fazer, semana que vem, no dia da aula, a gente vai fazer o percurso pelos territórios negros aqui de Porto Alegre, a pé ali pelo centro, né? E também trazendo essa relação sempre com olhar para a comida, né? Então, e essa turma, majoritariamente de alunos brancos, eles estão bem interessados e envolvidos, né? Nesse projeto. Então, acho que sim, tem que ser inserida, porque é a forma que a gente conta a história, né? Até então, lá na escola, no ensino médio, ensino básico, eles tiveram uma forma que foi contada a história para eles, né? Sobre a população negra, né? E isso que a gente está fazendo é, na realidade, mostrar uma outra fala, dando outro olhar, né? Para a questão negra dentro da a contribuição de pretos e pretas para o Brasil, né? Brasil, muito interessante. Assim. E Muito. professor, e dentro do jornalismo, nesses seus 24 anos, conta um pouquinho para a gente esse desafio de ser uma mulher preta dentro da universidade e trabalhar as questões de comunicação. Bom, bom, são 24 anos, né? Eu acho que primeiro, eu sempre penso assim que eu era uma peça estranha, né? Nesse curso, assim, e com o tempo, muitas vezes as pessoas, até colegas, às vezes ficam um pouco constrangidos do que eles vão fazer ou do que eles vão dizer, né? Porque eu também nunca me escondi, no sentido de que eu nunca deixei de dar respostas, né? De dar respostas sobre essa questão que envolve as pretas, os pretos, né? E as questões da injustiça em geral dessa sociedade. Então, eu nunca me escondi, nem politicamente, e isso fez com que eu venha dentro do curso, estabelecendo um percurso dentro do curso, que é exatamente esse, de ser representativa, de ser alguém que se posiciona, né? E de trazer para os alunos do jornalismo esse debate permanente, né? Principalmente porque a gente teve um momento do jornalismo, e que talvez mais tu, Simone, que é da área, do que a Luana, acompanhou, que assim, ó, então os veículos de comunicação decidiram colocar negras lindas para apresentar programa de televisão, né? E aí, com isso, dizem assim, estamos fazendo nosso papel, né? E eu sempre disse para as minhas alunas, para os meus alunos, não é por aí, né? Não é assim que a banda toca, né? Sabe? Assim, ó, a gente tem que ocupar esses espaços, mas a gente precisa realmente de proporcionalidade. Nós queremos mais negros e negras nos veículos de comunicação, né? Nós queremos ter esses espaços, né? Para que essas pautas também possam estar na imprensa, porque se nós não tivermos negras e negros sendo profissionais de comunicação, essas pautas também não vão estar lá, né? Hoje nós temos, e isso é observável, principalmente na televisão, nós temos um número um pouco maior, pelo menos que aparece no vídeo, principalmente de negras, né? A gente tem que considerar isso, sempre olhar, que para além delas serem negras extremamente competentes e bonitas, que essas são mulheres que estão desempenhando um papel que é desafiador todos os dias que elas entram no ar, né?
assim como é um desafio para a Luana quando ela entra na sala de aula, assim como um desafio para ti no teu trabalho, assim como um desafio que tem sido permanente para mim quando eu entro na sala de aula, quando eu vou para alguma reunião, porque tu sempre tem um olhar que às vezes é um olhar racista. E com o tempo a gente aprende a identificar esses olhares. Então, quando eu percebo que tem um olhar que é racista, eu realmente encaro esses olhares. Para que então, né, tenha atitude de fazer o seu ato racista logo. Já que quer fazer, não precisa ser só no olhar, né? Faça logo. E às vezes oferecer um espaço de trabalho também não significa que está negando o racismo, porque eles eu estou oferecendo esse espaço, Sim. mas é porque é uma cota, porque precisa. Às vezes é pior do que não oferecer. Então, às vezes também tem esses desafios pela frente. Também acontecem essas coisas. Então, é uma luta permanente contra o racismo estrutural. E assim, e da comunicação, professora, assim, que tem mais a destacar sobre a negritude, assim? Mas assim, os cursos de jornalismo, os cursos de comunicação em geral, mas principalmente os cursos de jornalismo, que é onde eu posso falar, né, com conhecimento, são cursos que ainda não tem na sua pauta, já não tem seu currículo como disciplina, né? Assim, ó, tem na sua pauta como isso, assim. Tem essa tentativa de professores e professoras que fazem esse debate com os alunos, né? Assim, nós sabemos todos, isso é a realidade, que esse mundo da comunicação ainda é um mundo branco, né? Assim, e que somos poucos negras e negros presentes nesses espaços, né? E é bem exatamente isso. Não, nós temos aqui, né, uma negra, então nós já temos uma cota, né? Nós estamos obedecendo isso, né? Então nós temos 2 negras já, nós temos 3 negras, entendeu? Então, o espaço não é assim. Entende? É muito mais porque nós temos uma população que a maioria é negra, é parda nesse país, quer dizer assim. E por que nesses espaços todos nós somos minoria? Porque o poder ainda é branco. Ainda é branco. E às vezes também as próprias empresas e tal têm um pouco de resistência. Contratei um, não vou contratar 2 negros. É demais. É demais. Muito, né? Então tem isso. Aconteceu uma ocasião, assim, eu trabalhava numa equipe de reportagem de TV, e aí eu preta e o cinegrafista preto. E aí tinha um outro assistente que também era negro, na nossa equipe só tinha um branco. E aí na rua, assim, nós estávamos fazendo uma enquete de rua, e aí chegou um cidadão e disse assim, mas como assim? Só preto, que gente racista, que não sei o que. Eu digo, mas como assim? Aí eu parei e disse, não, vamos responder. Eu digo, olha, nas outras equipes tu vê quantos negros tem algum negro às vezes nas outras equipes, e que só tem pessoas não negras, por que nessa equipe não pode ter todos os negros e um branco? Então é complicado isso também. É muito complicado. Eu quero voltar só uma coisinha em relação à universidade ainda, porque eu fui durante 12 anos pró-reitora de extensão da URGS. 12 anos, não foi um ano, 12 anos. E muitas vezes chegavam na pró-reitoria de extensão pessoas, às vezes até professores da universidade, e diziam assim, quero falar com a pró-reitora. Quando a pró-reitora se apresentava, a pessoa ainda olhava assim, mas eu quero falar com a pró-reitora. Porque era difícil para as pessoas entenderem que uma negra era pró-reitora da extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante 12 anos. Era demais, né? Sabe assim, ó. Então, muitas vezes eu tinha que dizer assim, bom, a pró-reitora que tem é essa, então essa não vai atender. Isso acontece né, nos espaços, né? Eu me lembro ainda quando recém entrei, né, na UFSC, achei até que era, por ser uma universidade pública, não ia acontecer nenhum ato racista comigo. E muitas vezes... Por ilusão. Meu crachá não tinha chegado ainda, e fui barrada em reuniões de dizer assim, aluno não pode entrar. Eu vi um aluno entrando, não, mas esse aluno é convidado, não sei o quê. Mas eu não sou aluno, já estou na vice-coordenação do curso e estou sendo barrada de entrar numa reunião. Então isso acontece, e os olhares, como a senhora disse, são muitos, né? Principalmente, eu acho que ocupando alguns cargos, né? Ainda é muito complicado as pessoas aceitarem que a gente esteja nesses cargos, né?
é uma afronta quase, né? É muito afrontoso eu estar no papel de coordenação, imagina a senhora como pró-reitora, né? Então, eu acho que isso marca muito eles. Vocês podem ficar aqui, mas não podem ir muito além disso, né? A frase famosa, a universidade é um lugar para todos. Eu digo, desde que todos não sejam vocês. Exato, verdade. Com certeza. Bom, mas a nossa luta é para desconstruir isso. A universidade pública tem que ser para todos e a luta vamos morrer lutando, mas vamos seguir em frente. Então a gente nem vai morrer, a gente vai continuar lutando e bem vivo para fazer mudar tudo isso. É verdade, né? Pode ser que demore muito tempo, mas a gente continua. Com certeza. Então, olha, o bate-papo está excelente, mas eu peço então para deixar uma mensagem final para nós encerrarmos essa entrevista. Eu queria agradecer a companhia de vocês hoje, foi muito enriquecedor, né, estar com vocês aqui, e gostaria de dizer que a gente tem que lutar, que a nossa categoria lute para ter mais professores pretos e pretas, né, que a gente repense como a gente vai fazer essa entrada por cotas raciais desses professores, né. Nós precisamos o quanto antes ter essa representatividade, né? Não só para nós docentes, mas principalmente para esses nossos alunos discentes, e a gente conseguir modificar um pouco o olhar da nossa comunidade acadêmica atualmente. Mas muito obrigada a vocês. Eu agradeço muito o fato de estar no meio de duas mulheres jovens, duas negras jovens, né? Me falei muito da Lélia Gonzalez, quando ela diz que as negras velhas podem ficar aqui atrás empurrando as jovens negras que sigam o seu caminho, né? E que nós não podemos mais ter muitos dramas, né? O nosso tempo de lamúrias acabou, está na hora de virar esse jogo. É isso que nós temos que fazer, e esse é um trabalho que todas nós temos que fazer, principalmente dentro da universidade. Muito obrigada. A Durga Sindical agradece, então, a participação da professora Sandra de Deus e também da professora Luana Duarte Teles aqui neste podcast. Um feliz Dia dos Professores e Professoras.